Bem-vindos ao canal Traduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de ficção científica, ação e suspense, com direção de Doug Liman. Antes de tudo, cuidado, pois terá spoilers do filme. Vamos ao vídeo. David Rice é um adolescente que vive uma vida normal, em uma pequena cidade rural. Ele conversa com Millie, que é uma colega de classe, por quem ele tem uma queda. David então dá de presente um globo de neve para Millie, e ela por sua vez aceita, e aparentemente gosta muito do presente. Outro colega de classe, Mark, chega na cena e arranca o presente da mão de Millie, provocando David. Logo em seguida, Mark joga o globo de neve no meio de um lago congelado, que havia ali na frente da escola. David, completamente frustrado, tenta recuperar o globo, indo até o lago. Millie pede para que ele não faça isso, por ser perigoso. David a ignora e continua. Ele então consegue chegar até o globo, mas o gelo cede e David cai no meio do lago congelado. Millie, desesperada, corre para tentar ajudá-lo, e David fica preso debaixo da água, pois a corrente o arrasta para baixo. De repente, ele é transportado para um corredor de uma biblioteca. David nesse momento não faz ideia do que acabou de acontecer, e completamente em choque e confuso, ele sai da biblioteca, tentando não chamar muita atenção. Ele então vai para casa, e seu pai William percebe que ele está atrasado. David mora sozinho com seu pai, pois sua mãe o deixou quando ele era criança. William pergunta onde David estava, mas ele não responde. Então William fica com raiva e o segue até seu quarto. David então tranca o seu quarto, mas William tenta forçar a porta para abrir. Assim que William consegue abrir a porta, David desaparece e reaparece na biblioteca novamente. David percebe que agora possui uma nova habilidade e pode usá-la para melhorar a sua vida. Então ele usa sua incrível habilidade para voltar para casa e pega um dinheiro que estava economizando. Em seguida, ele se muda para uma cidade maior e recomeça sua vida do zero. A partir de agora, o objetivo de David é tentar aprender mais sobre suas habilidades, praticando em um parque, para ver se ele consegue controlar melhor esses poderes. Ele olha um livro de turismo e vê diferentes locais espalhados pelo mundo, tentando se teletransportar para alguns desses lugares. Ele vê o famoso Empire State Building e lembra de estar lá com sua mãe, Mary. As coisas no seu quarto de repente começam a voar, e então ele vai parar no topo daquele prédio, e David logo percebe um padrão em suas viagens, onde ele só consegue se teletransportar para lugares onde ele já esteve antes. Sem dinheiro, David decide usar seus poderes para tentar roubar um banco. Ele vai até um mais próximo e pede para usar o banheiro, e quando caminha ele dá uma olhada no interior do cofre do banco. Naquela noite, David consegue se teletransportar para o cofre e pega o máximo de dinheiro que ele pode. Ele faz várias viagens em seguidas, enchendo suas sacolas com o máximo que podia todas as vezes. No dia seguinte, uma equipe especial é designada para investigar sobre o assalto da noite passada. Roland então aparece e diz ao gerente do banco que trabalha para o governo, solicitando todas as imagens de vídeo e nome de todas as pessoas que entraram no banco no último mês. Roland observa que o cofre do banco não tinha sido aberto, e as autoridades não fazem ideia de como aconteceu o roubo. Roland parece conhecer tipos de pessoas que teriam certas capacidades, que poderiam ter feito algo desse tipo. Vários anos se passaram, e agora David mora no centro de Nova York, em um apartamento na cobertura. Ele tem tudo o que ele quer e precisa. David então se teletransporta para o topo do Big Bang, só para dar uma apreciada na vista lá de cima. Logo após, ele vai para um bar onde encontra uma linda mulher. David então se teletransporta sem cautela para perto dela, e outra pessoa, Griffin, acaba vendo-o abusando de sua habilidade. David passa uma noite com a garota, e no dia seguinte, vai embora para uma praia paradisíaca. Então ele segue para o Egito, onde faz uma paradinha pro lanche no topo da Esfinge. Em uma selva tropical, um homem se teletransporta tentando fugir. Este homem usa várias vezes seu poder, mas acaba sendo preso por uma corda com eletricidade. Roland então aparece. O Jumper pergunta o motivo pelo qual Roland fez isso com ele, e Roland responde que pessoas que possuem este poder são monstros e devem ser exterminadas. Então ele acaba matando o homem com uma faca. Roland em seguida recebe uma ligação sobre o roubo que aconteceu vários anos atrás, aquele que David havia feito. David chega de volta em seu apartamento e descobre que Roland está no meio da sua sala o esperando. Roland diz a David que está investigando um assalto a banco, mas ele não é da polícia. Então David pede para que Roland saia,
mas Roland pega um bastão e eletrocuta. David tenta se teletransportar para fugir, mas só consegue alcançar alguns metros. Roland então atira com um cabo de energia, prendendo David. David, por sua vez, tenta desesperadamente escapar, e consegue chegar a uma sala secreta de sua casa. David então agarra vários sacos de dinheiro e desaparece. Ele aparece na casa de seu pai, no seu antigo quarto. William ouve David sobe as escadas até o quarto de seu filho, e acaba implorando para ele ficar, dizendo que não tem certeza se está enlouquecendo por causa do desaparecimento do filho. David então diz ao seu pai que ele não está ficando louco, mas desaparece rapidamente. No dia seguinte, David procura Millie, e a encontra trabalhando em um bar local. Ele então encontra um antigo valentão, Mark. E logo começa uma briga. David teletransporta Mark para um cofre do banco, largando-o lá. David retorna para Millie, e diz que agora trabalha como bancário, e na cena seguinte pergunta como está sua antiga cidade. Millie diz que ainda sonha viajar pelo mundo, e David oferece a ela uma viagem a Roma com ele. Millie fica em choque ao escutar isto, e diz que adoraria sair com ele. Atrás deles está Griffin observando os dois. Poucas horas depois, David e Millie estão em Roma, indo ver o Coliseu. Enquanto isso, Roland finge trabalhar na CIA, para chegar até Mark, que está em julgamento. Roland pergunta para Mark sobre o que aconteceu no banco, e então consegue descobrir sobre Millie, e que ela tinha ido para Roma com David. Em Roma, os dois pombinhos estão em um apartamento conversando sobre suas vidas e tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. David e Millie estão em um clima romântico, dando aquela relaxada, e passam um tempo na suíte do hotel. Mais tarde naquele mesmo dia, David leva Millie para conhecer o Coliseu, mas de uma maneira diferente, fazendo uso de suas habilidades. David então se separa de Millie para abrir uma porta que estava trancada, e encontra Griffin. Então Griffin conta que pode se transportar, referindo-se a si mesmo como um jumper. Griffin cobra David, por seu estilo de vida luxuoso, despreocupado e nada cauteloso, e diz que um grupo de pessoas chamadas Paladinos estão determinados a matar todos os jumpers, e assim quando ele termina sua explicação, alguns paladinos aparecem, e uma luta começa. David tenta correr, mas é preso por um dos cabos de energia. Suas habilidades não funcionam quando eles estão sendo eletrocutados. Griffin luta contra os paladinos sozinho, derrotando-os rapidamente. Após derrotá-los, Griffin ajuda David e explica que está matando paladinos que o seguem há anos. Ele então se teletransporta para o seu covil secreto e David vê um resíduo desse teletransporte, chamado de cicatriz de salto, e segue Griffin. Os dois têm uma breve conversa, e David retorna em busca de Millie, que havia ficado esperando por ele no Coliseu. David então leva Millie embora, saindo do Coliseu às pressas, e Millie exige uma explicação do que está acontecendo, porém antes de David começar a tentar explicar, a polícia chega e prende ele, por invadir o Coliseu. Na delegacia, David é interrogado, mas afirma apenas ser um turista que infringiu as regras, e pede desculpas. Os policiais só iriam libertar David após receber um contato da Embaixada dos Estados Unidos. Enquanto David espera, uma mulher entra, e ele a reconhece. É Mary, sua mãe. Então Mary diz a David que ele tem apenas 30 segundos, antes que mais paladinos chegassem, e ele entrega a chave de suas algemas. David então se encontra com Millie, e os dois vão para o aeroporto. Lá David diz a Millie que eles precisavam se separar. Millie fica brava ao escutar isto, mas prossegue com seu voo sozinha. Enquanto isso, Roland chega à casa de William e se apresenta como parte da Receita Federal, e ele pergunta sobre David, mas o William é hostil e não coopera. William diz a Roland que não sabe de David há 8 anos. Ele também menciona como Mary o abandonou, quando David fez 5 anos. William então pede para que Roland saia, mas Roland se recusa. Então cortamos para David, chegando no esconderijo de Griffin, e ele vê as paredes de Griffin, cheias de fotos e informações dos paladinos ao redor do mundo. David pede a Griffin uma explicação de por que os paladinos estão matando os jumpers, e Griffin diz que a guerra está acontecendo desde a Idade das Trevas. De acordo com Griffin, os paladinos são fanáticos religiosos, que acreditam que o poder de se teletransportar só deve estar em Deus. Então a ficha dele cai, e ele percebe que seu pai e Millie podem estar em perigos. David rapidamente se teletransporta para a casa de seu pai,
e o encontra inconsciente. Ele o teletransporta para um hospital, e a equipe médica corre para socorrer seu pai. David retorna ao esconderijo de Griffin, querendo mais informações sobre Roland, pois ele pretende matá-lo. Griffin diz que é inútil, pois ele está tentando rastrear Roland há mais de 10 anos, e a cada encontro ele sai com mais cicatrizes. David se oferece para ajudar a pegar Roland, mas Griffin recusa. Griffin então se teletransporta para a China, mas David segue, ainda tentando convencer Griffin a deixar ele ajudar. Griffin finalmente concorda, quando David diz a ele que sabe onde o Roland está, citando Millie. Eles decidem se separar, e David pegaria a Millie, enquanto Griffin volta ao esconderijo, para se armar. David chega ao apartamento de Millie, ela então fica surpresa, ao vê-lo novamente, e Millie ainda está brava com David, por causa do último encontro, e David escuta Roland chegando. Sem uma alternativa, David conta a verdade para Millie, sobre ser um jumper. Millie fica confusa ao testemunhar os poderes de David, e acaba tendo um surto e tenta fugir. Sabendo que o perigo está chegando, David agarra Millie e teletransporta os dois para o esconderijo de Griffin. Roland e os outros paladinos entram no apartamento de Millie, e o encontram vazio, mas Roland acaba encontrando uma cicatriz. Eles tiram uma máquina de uma caixa, colocando debaixo da cicatriz do salto, e um portal começa a se formar. David se encontra com Griffin, mas Griffin fica bravo ao encontrar Millie ali com eles. Griffin conta a David sobre a máquina que os paladinos têm, e diz que trazer Millie ao esconderijo é um grande erro, e que isso levaria os paladinos diretos a eles. David e Griffin verificam a cicatriz do salto, e percebem que está ficando cada vez maior. Segundos depois Roland aparece, e David e Griffin se escondem, mas enquanto David se esconde, ele vê uma foto de Mary na parede de outros paladinos. David então é acertado, com um cabo elétrico e é preso em uma parede. Griffin então entra na sala com um lança-chamas, e começa uma luta com Roland, e Griffin usa suas habilidades para ganhar uma vantagem sobre Roland. Roland resiste bem à luta, utilizando a tecnologia dos paladinos e Griffin finalmente consegue acertar um golpe potente em Roland, o levando para fora do esconderijo, e ele se teletransporta para longe, e logo volta com um ônibus, arremessando ele em direção a Roland, mas ele consegue se desviar. Millie acaba encontrando David preso à parede com aqueles cabos elétricos, e tenta socorrê-lo. Roland então encontra Millie, e parece estar determinado a matá-la. Ela fica paralisada e em choque, mas Griffin aparece com seu lança-chamas e atira o vilão de volta para a fenda aberta, e Griffin salta junto. Enquanto isso, ainda no esconderijo, Millie consegue soltar David, que estava amarrado à luta toda. Os dois então têm uma breve conversa, e ela explica que não quer se envolver nessa bagunça toda. E só quer voltar para casa. David se lamenta e concorda com a escolha dela. Ao término da breve conversa entre os dois, Griffin volta a seu esconderijo, carregando a máquina dos paladinos. De repente um cabo surge da cicatriz, agarrando e puxando Millie através do portal. Griffin prepara uma bomba, pois planeja acabar com todos os paladinos juntos, que estão no apartamento. David não aceita o plano. Então, eles começam uma luta maluca se teletransportando para vários lugares do mundo. Eles acabam em um país devastado pela guerra e Griffin finalmente consegue o detonador, mas ele se descuida e não vê partes de uma torre de energia caindo. David prende ele na torre elétrica, que ainda estava ativa. David volta ao apartamento e encontra Millie, mas ele é imediatamente atingido por 5 cabos de eletricidade, que prendem David, mas ele consegue juntar forças e se teletransportar para o lago, onde ele descobriu seus poderes. A maioria dos paladinos acaba morrendo e David usa seus poderes para ir para a biblioteca. Ele recupera a consciência e vê que Roland ainda está vivo. Então David pega Roland e o abandona em algum lugar no meio de uma montanha. O tempo passa e David localiza onde sua mãe mora. A filha de Mary atende a porta e David e sua mãe finalmente conversam. Ela explica que também é uma paladina, e quando David se teletransportou pela primeira vez, Mary tomou a decisão de deixá-lo, para protegê-lo. David então sai da casa e volta para Millie, e os dois acabam se teletransportando para algum lugar. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este, ative as notificações, e deixe seu like. Até a próxima!